Fala pessoal, o GM Evandro aqui e voltamos com a nossa saga na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. Depois de alguns episódios difíceis, vamos ver se conseguimos seguir subindo aqui o nosso rating. Vamos lá, vamos dar uma olhada como que tá o ranking aqui do Brasil no momento em que eu gravo esse episódio. Então, MI Diego de Berardino segue ali com 2.707 de rating. Eu venho na sequência com 2.629 e Cricor com 2.621, completando aí o top 3. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nesse nosso episódio de hoje. Vou colocar para jogar já. Desafio lançado, buscando um adversário que esteja aí nessa faixa acima dos 2.430 de rating. Algo que tem sido complicado aqui é que, no geral, aparecem adversários mais com rating menor e são adversários perigosos. Então, tem que tomar bastante cuidado nas partidas, chutar menos lances, pois são partidas onde geralmente ganha pouco rating, mas são partidas que podem custar muito caro. A gente pode perder bastante rating com elas. Vamos lá, eu tô jogando aqui contra um cara da Armênia, tem a conta desde 2017. Estamos jogando aí uma defesa índia do rei, ele jogando essa variante Semish. E vou fazer aqui o lance C5, o que acaba muitas vezes levando para posições da Benoni moderna. Vamos fazer agora um H6, perguntando o que ele quer fazer com esse bispo. E E6, levando para as posições de Benoni. Bom, tomar agora em D5. E eu posso fazer o lance H5. Porque o que acontece? Essas posições da Semish geralmente tem esse problema, né? O branco tem o problema do cavalo. Vai colocar ele em G3, vai colocar ele em C1. Onde vai colocar esse cavalo? Bom, e agora eu posso jogar cavalo D7. Que, como ele já definiu ali a posição do cavalo. Bom, agora cavalo D3, tão rápido assim. Será que é uma boa escolha isso? Jogar um cavalo D3 tão rápido? Tudo bem que ele evita o meu cavalo E5, mas... será que C4 passa a ser uma opção agora? Porque ele tá perdendo muitos tempos com o cavalo, né? Ele foi cavalo, cavalo, cavalo. Mais um lance de cavalo. Um pouco arriscado fazer o C4. Mas é algo para se considerar. O cara acabou de me oferecer empate. Acho que não, né? Acho que vamos jogar mais um pouquinho. Vamos jogar mais um pouquinho aqui. Ainda não é a hora de empatar. Tá, eu vou jogar um torre E8, pois em muitas posições esse bispo de E3 ele pode se tornar um tema tático. Por exemplo, digamos que ele jogue um lance como bispo E2, eu posso considerar jogar B5. E se cavalo tomar B5, eu posso fazer dama A5 cheque. Cavalo C3, cavalo toma D5. E toma D5, torre por E3. Esse lance parece bem interessante agora, o B5. Tentando aproveitar desse fator tático que é o bispo em E3 indefeso. Então, a manobra ali, cavalo E2, cavalo D3, acabou permitindo isso. E, bom, se ele não tomar em B5, eu continuo com a ameaça de jogar o B4. Posso pensar em jogar B4, dependendo da casa que ele tirar esse cavalo, eu posso de novo ter o golpe cavalo toma D5, explorando o bispo em E3. Aqui eu acredito que eu já pego a iniciativa já na posição. A posição começa a ficar bem interessante já, pois nesse tipo de posição de Benoni moderna eu sempre quero fazer o avanço da maioria na lá da dama. E aqui eu consigo fazer isso de uma forma bem interessante. Vamos lá, vou fazer o dama 5 cheque. Bom, acredito que é forçado voltar para C3. E agora vem a minha ideia tática, que é jogar cavalo toma D5.
aproveitando o bispo em defesa. Ele voltou o bispo, mas agora eu tenho o cavalo por C3. E podemos ganhar um peão nessa brincadeira. Será que é o melhor? Bom, no episódio de hoje estou refletindo um pouco mais, né, das posições. Precisa. Mas eu acredito que vamos tomar mesmo em C3. Refletindo um pouco mais para não deixar escapar a partida ganha, não ficar em posições suspeitas. Vamos tentar continuar jogando nessa pegada, caprichando um pouco mais para subir esse nosso rating, né? Vamos lá, vamos ver se nesse episódio conseguimos fazer isso. Então, aqui consegui ganhar um peão na brincadeira. Ele faz torre B1. Posição bastante delicada aqui para ele. Pois ele tá com o rei no centro, tem material aí caindo. Por exemplo, aqui C4 é um lance candidato. Se cavalo F4, toma em D2, dama D2, C3. Se jogar um lance como dama C2, cavalo F6. Não sei se eu devo ir tão rápido assim, tomar esse tipo de decisão. D5 faz sentido? D5, peão toma, bispo A6, ameaçando o bispo por D3. Pois ele não pode rocar. Caramba, esse lance parece interessante, hein? D5, direto. Peão toma, bispo A6. E aí ele não pode rocar que tá caindo em D2. E eu tô ameaçando o bispo por D3 agora. Bom, esse lance parece bem interessante, D5. De novo, tentando explorar os temas na coluna E. Dessa vez, o rei dele, que está no centro. No caso de torre B3, eu troco tudo e sobra C4 garfo. No caso de torre C1... Caramba, e se eu jogar bispo A6 agora? Eu tenho a impressão que ele está perdido depois desse lance. Porque começa a surgir muito tema tático na posição. Vamos jogar dama por C3. E agora ele tem um rei F2. Só que rei F2 vai perder, porque eu faço torre toma E2 cheque. Se ele tomar de rei, ele leva bispo toma, dama toma e torre E8. E esse lance ele perde também o dama D2, porque agora eu posso simplesmente tomar em D3. Né? O bispo de E2 ele está cravado. Então eu vou jogar dama toma D3, ameaçando o torre por E2. Quando ele tomar, bispo toma. Ainda tem um torre B2, mas eu posso até mesmo simplificar tudo e a posição está muito ganha. Eu tenho torre E2 também. Torre por E2 cheque, rei por E2. Bispo toma D3 cheque. Porque aí quando eu jogar dama D3 é a mesma variante, né? Eu jogo torre E8 cheque. Então esse aqui ganha ainda mais rápido. Certo? Vamos lá, vamos jogar torre toma E2 cheque. Ele é forçado a jogar rei por E2. Agora eu faço bispo por D3. Novamente ele é forçado a jogar dama toma D3. E agora eu tenho torre E8 cheque. Bom, ele ainda pode jogar dama E4, entregando a dama, mas aí ele está completamente perdido. Eu jogo cheque. E eu posso jogar agora... Bom, tem vários lances. Vamos ver qual que arremata mais rápido.
cavalo E5 parece bem indecente. Eu tenho um dama D4 também para simplesmente tomar em E4. Nossa, esse aqui é muito cruel, né? Tem vários que ganham, né? Tem uma peça a mais. Mas esse já vai tomar. Caramba, ele tenta defender ainda, né? Vamos dar um cheque agora com cavalo E5. E aí o cavalo já entra em jogo. Vamos combinar essas duas peças para dar mate. Podemos dar um cheque agora em D3. E aí cheque em F2. Cheque e mate. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. A partida foi interessante. Acredito que nessa conseguimos jogar um xadrezinho mais decente, um pouco mais preciso, sem tantas chances aí para o adversário. Vamos lá, 73,4 de precisão para ele, 90,5 para mim. Vamos fazer aqui a revisão dessa partida. Então, jogamos aí a defesinha do rei contra essa variante, que é a variante Semish. Ela tem esse problema que muitas vezes o branco tem dificuldades para desenvolver o cavalo por conta do peão ali na casa F3. Então ele tentou resolver isso levando um cavalo para C1, é temático até. Geralmente esse cavalo vem para C1 ou então para E2. Joguei cavalo D7, cavalo D3 interroga. Tinha B5 direto. Por que B5 direto? Se jogar agora cavalo toma B5, dama A5 cheque, vai ter o mesmo tema, cavalo toma D5. E agora peão toma, torre E8. É o mesmo tema, só que é uma versão bem melhorada, uma versão muito mais concreta essa. Porque aqui se ele faz um lance como esse, um rei F2, eu acredito que vai ter torre por E3. Olha que legal essa posição. Torre por E3, aí C4, caramba, destruição total. Nossa, Índia do Rei, quando dá certo, é uma maravilha, né? Então, cavalo D3 já interroga dele. Eu joguei torre 8, que ainda dá chance. Ele tinha cavalo F2 para se organizar, mas aí ele nem estava ligado nos temas táticos ali da posição. Levou vários golpes. C4 era mais preciso, ó. Eu cheguei por um instante até falar, né? Deixa eu caprichar mais. Mas acabei jogando o bispo por C3. Olha, isso aqui era melhor. Deixa o peão. Vai aos poucos. Eu tomei, tinha que jogar torre C1. E aqui ele interrogou demais. Aqui acabou, torre 2. Beleza. Vamos para a próxima partida. Chegamos aí a 2.633 de rating. Vamos jogar uma segunda partida, já que essa foi um pouquinho mais curta. Se de repente você me segue por aqui, tá querendo aprender mais sobre xadrez, já quero te fazer um convite a fazer parte da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres, ter acesso ao nosso aplicativo com trilhas de treinamento para cada nível de jogador. Então, independente se você está começando agora ou é um jogador experiente, você tem um caminho exato para ir para o próximo nível no xadrez. E entrando para a nossa lista de espera, você pode se tornar aluno na próxima turma com uma condição especial e receber ainda uma série de bônus exclusivos, beleza? Então, já entra para a lista de espera, o link está na descrição do vídeo. E bora lá, bora começar a segunda partida. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, partida 10 minutos. E estamos buscando aí um oponente. Vamos ver se conseguimos voltar ou pelo menos se aproximar ali dos 2.640. E vamos jogar de novo com esse parceiro aqui. Eu já joguei com esse cara. Não é esse cara aqui que foi uma siciliana Rossolimo. Agora ele mudou, ele jogou com E6. Eu vou abrir a siciliana. Vamos jogar com D4. Deixa eu somar mais uma vitória aqui para a conta. Que ganhamos ali partida boa nessa Índia do Rei. E agora vamos enfrentar qual siciliana? Siciliana Paulsen. Vamos jogar com bispo D3. E agora roque. A ideia de jogar com bispo D3 nessa siciliana é deixar a possibilidade de fazer C4 para levar para o centro Maroczy, que é um centro que garante uma vantagem de espaço grande para as brancas. Ah, não brinca não, né? Não brinca não que a nossa internet foi embora. Volta.
Vamos lá, ó, F4. Com emoção, hein? Com emoção. Espero que não aconteça isso num blitz ali quando tá com pouco tempo. Então a questão é que eu fico com uma vantagem de espaço muito grande por conta desse centro e ele precisa em algum momento romper, seja com B5, com D5, e não é tão fácil de fazer nessa estrutura. Vamos lá agora, qual que é meu plano, né? Eu quero jogar com bispo D2, mas nessa ordem específica que ele está jogando, eu tenho a impressão que eu posso fazer um F5 rápido. Porque eu vou agora manobrar um cavalo para D5. Eu lembro que eu joguei essa posição uma vez já, mas eu joguei essa posição com a ideia de cavalo C2, cavalo E3. Mas eu sei que tem um cavalo C5 rápido, então, por incrível que pareça, é melhor levar o cavalo para essa casa, para B3, para vigiar C5. E agora eu faço cavalo D5 direto. Porque quando ele tomar em D5, eu vou tomar com peão de C e eu acabo tendo uma grande vantagem de espaço na posição. Abro a diagonal do meu bispo e esses peões eles estão bem vulneráveis na posição. Acredito que essa é uma posição boa para o branco, que ele pode enfrentar alguns problemas pela frente, depois de cavalo D5. Vamos lá, ele está pensando agora como jogar. Manter o cavalo em D5 é algo que é complicado também de fazer, mas talvez ele possa jogar um dama D8. Eu vou simplesmente seguir desenvolvendo com o bispo E3 e fica incomodando aquela peça ali. É uma decisão difícil já para ele. Se ele tomar de bispo, eu tomo de peão. Tá os peões fracos, a casa fraca em C6. Se ele toma de cavalo, também tomo de peão. E o bispo de B7 ele fica muito passivo. E se ele joga dama D8, ele vai ter que lidar com esse cavalo em D5 incomodando ali por um longo tempo. Mas talvez esse seja o melhor lance. Talvez jogar dama D8. Bom, ele tomou com o bispo, o que eu não gosto muito, assim, do ponto de vista das pretas, né? De brancas eu gosto. De brancas eu tô gostando desse último lance que ele fez, porque agora eu pressiono o peão de A6 fraco, meu bispo ganhou vida, né? Então eu tô de olho na ala da dama dele, pois o peão tá fraco, a casa C6 tá fraca. Não é tão simples dele resolver esses problemas aqui na ala da dama. Eu tenho que tirar esse rei para H1 para não levar nenhum tipo de tático. Talvez jogar cavalo C5 já. Talvez cavalo C5. Mas aí cavalo toma, toma, bispo toma. E eu tô tendo um cheque. Vou ficar com um peão a mais numa variante como essa. Que outra alternativa ele tem? Jogar dama B7 para defender A6? Muito passivo, né? Mas talvez. Caramba, ele rocou. Qual que é a ideia dele com esse lance? Se eu tomar em A6, ele quer jogar cavalo por E4. Porque dama por E4 ele toma em A6, né? Vamos lá, vou desenvolver então o bispo por E3 com a ideia de torre C1. Fica ali a ameaça, ele sempre tem que lidar com isso, encontrar alguma forma de defender. Ele, no momento, ele está criando um certo contra-jogo em E4, então eu não estou conseguindo tomar muito bem esse peão. Mas o peão não deixa de ser um peão fraco, ele tá ainda é uma debilidade ali na posição. E eu posso ter essas ideias agora com torre C1. Caramba, se eu faço torre C1 agora, o que ele faz? Porque cavalo C5 eu posso trocar e B4. E aí eu tenho, a princípio, uma estrutura de peões bem melhor. E agora, contra esse, eu pensava em torre C8, porque torre por C8 leva bispo A6, e dama por C8 eu jogo torre C1. Se ele voltar para B7, eu tenho torre C6. Eu vou jogar desse jeito, com torre toma C1. Quer dizer, com torre toma C8 e torre C1.
Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele vai... Como que ele vai preferir tomar. Vou jogar agora o torre C1. E a princípio a minha ideia era fazer torre C6. Torre C6, não pode jogar a torre C8, tá caindo em A6. Não pode jogar cavalo B8, tá caindo em B6. Esse parece um lance bem razoável para melhorar assim a torre, explorar a casa fraca. De repente, invadir a sétima. Ele viu cavalo C5. Se cavalo por B toma, tem o bispo por A6, ganhando um peão. E se cavalo por D toma, é uma posição meio engraçada, né? Porque minha torre ela fica presa ali. Mas eu não sei como que ele vai atacar essa torre. Vou tomar em C5. E agora, como jogaremos essa posição? Tem uma torre presa ali em C6. Mas a minha sensação é que a posição ela tá muito boa. Mas eu preciso entender um pouco melhor agora a posição. Para não dar chances, porque ele pode tentar um B5, C4. Pensando até em jogar A4. Mas ele joga B5 do mesmo jeito. E se eu jogar B4... Eu tenho muitas opções aqui, para falar a verdade. Qual seria alguma ameaça para eu me preocupar? Talvez cavalo D7, cavalo B8. Minha torre está sem casa, né? Hum, 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 hum. G4, cavalo D7, G5, cavalo B8. E agora, Evandro? O que você vai fazer? O que você vai fazer nessa posição? Eu vou jogar A4. Que em algumas posições eu posso ter A5. Temos que fazer um lance também. Então vamos fazer isso. Ele não pode jogar torre C8, tá caindo em A6. Jogar B5 até pode. Mas... ele até pode jogar B5. Ele jogou B5. Porque tomar, ele ativa a torre de A8. Eu posso ter uns problemas com o meu rei, que não tá assim tão seguro na posição. Ele quer ativar esse cavalo dele. No primeiro momento eu tinha visto esse lance. Tinha até evitado de fazer ele. Agora mudei de ideia. Mas vamos lá, vou jogar A5. Ele tem C4. Bispo C2. Talvez eu tenha conduzido mal a partida. Torre C8 agora. Ele tem umas opções interessantes. Ainda tenho vantagem. Tenho vantagem ainda, mas não tenho tanta certeza assim do que tá rolando. Jogar torre B6. E minha torre tá ficando presa. Estamos ficando com a torre presa. A ameaça dele é cavalo D7, por exemplo. Pô, acho que eu exagerei, hein? Exageramos. É... Caramba, Evandro, o que fazer agora? O que você vai fazer nessa posição?
tempo tá indo embora. E ainda não tá tão claro como que eu vou jogar. Caramba, estamos desperdiçando uma belíssima posição aí. A posição tava muito boa. Agora, já não sei. Eu tava pensando em jogar bispo G5, ia levar bispo C5 já na cara. É, eu não sei, estraguei a posição. Caramba, hein? Estraguei a posição. Vou jogar G4. Minha ideia é fazer um G5 e F6. Vamos lá, vamos caprichar aqui que ainda dá pra salvar isso. Jogou com bispo D8. Fazer G5. Tentando criar algum tipo de contrajogo aqui na ala do rei, aproveitando que a dama dele tá bem longe. Então, mesmo com a qualidade a menos, talvez eu consiga criar algumas complicações. Vejamos se é possível fazer isso. Esse cavalo D7, talvez eu tenha ainda um torre D6. E se bispo tomar B6, eu tô pensando em tomar de A. Cavalo E8. Querendo jogar G6 já. Tomar, tomar, tomar. Dama G4. Vamos de G6. Tendo que ser um pouquinho mais prático também, que o tempo tá indo embora. Tomar. Eu tinha um torre E6 aqui, que era de se considerar, né? Vamos lá, pelo menos a partida tá ficando complicada para os dois. O tempo dele tá baixando um pouco também, o que começa a melhorar um pouco a nossa situação. Se eu tomar H7 e H8, ele esconde, né? Eu prefiro criar esse peão passado, jogar com a qualidade a menos. Esse foi um bom lance dele. E agora vou jogar dama G2. Eu quero invadir com a minha dama nessa diagonal. Essa aqui é a minha ideia. Por exemplo, aqui. Bom, tem os dois lances, né? Eu posso tomar. É que esse ainda vai ter torre E8. Bom, vou tomar em G6. Precisaria urgentemente ativar esse meu bispo. Tentar fazer bispo D1.
Vamos pro G5 agora. Ai. Ih. Caramba, esse lance foi bom, hein? Bispo tom, bispo G4. Pô, esse lance foi bom dele, hein? Nossa, tem 1 minuto. Bispo E3. Bom, não sei como vamos salvar essa posição. Fazer esse. Torcer para sobrar algo. Caramba, hein? Vamos tomar mate aqui. Ai. Nossa, tá... tá complicado, hein? Caramba. Nossa, sofrendo nos últimos episódios, hein? 3 episódios já que todos eles estou ganhando uma, perdendo a outra e travado aqui nessa faixa de hate ainda. Nossa, vamos lá na revisão dessa partida. Essa aqui conseguimos ótima posição, excelente posição, mas aqui depois tratamos mal essa posição. O torre C6 é um lance ruim, é um lance muito superficial esse. A torre fica bonita, mas no fim ela não tá fazendo nada. Era o momento de fazer G4 direto. Faz o G4, G5. Ainda assim tô com uma vantagem tremenda na posição, mas de novo tem que ser o G4 direto. G4 direto, eu joguei mal aqui com A4, A5. Porque aí matou o meu bispo, dei a chance dele ativar. Aqui G4, se ele tentar cavalo D7, eu posso fazer G5. Se ele tentar cavalo B8, bispo C4. Tinha que achar essa ideia para as coisas funcionarem bem também. A ideia é que se tomar, toma, dama toma, tem bispo D5. Não é o mais fácil esse. Apesar da posição ser muito boa, não consegui organizar e fiquei mal aqui depois. Com essa torre presa, eu já tô pior já, porque vai cair a torre. Né? E aqui tinha torre E6, né? Eu joguei e depois pensei, tinha torre E6. Ele me deu essa chance ainda. Torre E6 atacando ali o cavalo, e depois poderia tomar em G6. E aqui ele achou um torre B8 que foi de cinema, hein? Torre B8 foi muito bom esse lance. Porque se eu tomar em F6, aí ele tem torre por B6 e defendeu. E bispo G5, aí... Bom, aí foi qualquer coisa, né? A posição tá perdida já. Poderia ter pensado em trocar as damas aqui. Daria até mais chances. Ainda tinha um dama H3. Mas aí já era. O cavalo entrou e vai arrematar ali a posição. Caramba!
Vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Esses últimos não tá fácil aqui de sair. Entramos numa fase aí dos últimos episódios travada aí nesse rating. Vamos lá, vamos ver o que nos espera aí pela frente. Se você tá gostando dessa série, dá aquele like, dá uma força aí, vamos ver se muda a vibe aí nos próximos episódios. Se você tá curtindo, deixa esse like e a gente se vê nos próximos episódios da série. Vamos ver o que vai rolar aí pela frente. E até a próxima.